Fala aí, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo. Agora a segunda parte desse tópico chamado variáveis do treinamento. E nesse tópico eu vou falar sobre a seleção de exercícios. Essa parte de seleção de exercícios não vai ser propriamente o momento que a gente vai montar a série, porém eu vou explicar o que na verdade é o exercício. Então eu vou começar com essa pergunta: qual o propósito do exercício? E basicamente, pensando na hipertrofia, ele é uma maneira de você estimular o ganho de força e hipertrofia por meio dos estresses mecânicos que vêm das contrações musculares. O exercício, basicamente, ele vai ser uma forma de você criar resistência para ativar tanto o músculo primário quanto os que vão ajudá-lo, que são os sinergistas e os estabilizadores. O que é isso? A gente chama o exercício de supino, de remada, puxada, porém o que existe na verdade são apenas movimentos articulares. E esses movimentos articulares eles acontecem em decorrência da contração muscular. Então, eu agora quero que você pense no exercício não como uma coreografia, não como algo que é estável, mas eu quero que você pense no movimento que a articulação está fazendo. Essa é essa aula, pensar no movimento articular. Como esse osso está posicionado, qual o comprimento do músculo, o raio que ele está percorrendo. É isso. Eu vou olhar não apenas o exercício, mas eu vou fazer uma análise cinesiológica para saber o que eu estou prescrevendo para o meu aluno. Então, vamos aqui a relembrar planos e eixos. O corpo humano vai ser dividido através da convenção em planos e eixos. Eu vou ter esse plano aqui, que ele vai cortar frente e trás, antero-posterior, que é o plano frontal. Eu tenho esse plano aqui, que ele corta no meio, um lado e outro, lateral, que é o meu plano sagital. E eu tenho outro plano que ele vai cortar no meio, que ele vai ser o transversal. Por que é importante entender isso? Todos os movimentos que acontecem no corpo eles vão ocorrer nesse plano. O plano é o desenho imaginário que ocorre no músculo quando eu movimento. Por exemplo, eu estou movimentando aqui, traz uma flexão de ombro. Essa flexão de ombro, ela ocorre dividindo entre direita e esquerda. E ela tem um eixo, que é o eixo aqui, ó, do meu ombro, que vai estar cortando aqui, ó, é um eixo lateral. E todos os movimentos, pode ser um movimento aqui do meu corpo, pode ser um movimento que eu vou pegar aqui de um óculos que eu tenho, daqui com o meu óculos eu posso fazer, quando eu faço isso aqui, ó, tem uma dobradiça nele, ele está se movimentando. Ele tem um eixo, se você for ver, o prego dele aqui está cortando lado do outro, direita e esquerda, e eu tenho essa movimentação aqui, se fosse meu ombro seria uma flexão ou extensão. Basicamente é isso, o plano e o eixo. Não precisa também decorar isso agora, qualquer coisa eu vou deixar o material escrito, você vai voltando. Os movimentos de flexão, eles vão fazer com que ocorra a diminuição do ângulo. Aqui vai ser com exceção do joelho. Então, eu estou aqui parado. Repara que quando eu faço aqui, ó, a flexão do meu braço, eu tenho aqui um membro dobrando sobre o outro. Quando eu faço a flexão do meu dedo, eu tenho um membro dobrando sobre o outro. Quando eu olho para o meu ombro, aí não está tendo, é uma exceção. E o joelho, ele muda o sentido, porque quando eu faço aqui, ele normalmente, essa flexão, ela vai estar no sentido anti-horário. O círculo que ela está movimentando. Na aula anterior eu falei que os movimentos eles acontecem em círculo. Entretanto, com o joelho, ele vai fazer um movimento no sentido horário. O plano sagital, ele vai fazer um movimento aqui de extensão, ele vai ser o inverso. Quando eu afastei da minha linha central, por exemplo aqui, com o meu ombro, eu volto à minha linha anatômica. Quando eu estou com o meu braço aqui dobrado, eu volto também à posição inicial, a posição anatômica. Ele vai ser mais um endireitamento, enquanto a flexão ela dobra um membro sobre o outro,
Na extensão, eu tenho a volta à minha posição anatômica. Movimento aqui do levantamento terra, ele está ocorrendo nesse plano sagital. Repare que quando eu vou levantar as minhas articulações, joelho, quadril, elas estendem no plano sagital quando eu estou subindo, e quando eu desço, elas fletem. A bicicleta, que é um movimento aqui também de flexão de joelho e quadril, também está acontecendo nesse mesmo plano. E até mesmo o remo, ele também vai acontecer basicamente nessa direção. Quando eu volto aqui, eu tenho a flexão, com extensão de cotovelo, depois eu tenho a extensão do ombro com a flexão do meu cotovelo. Então, todos os movimentos eles ocorrem em determinados planos. Frontal é o plano que ele vai dividir aqui em frente e costas. Ele está cortando a pessoa, deixando a parte da frente e a parte de trás. Ele vai ter os movimentos que eu faço, o afastamento, que é o de abdução. Eu pego a minha linha média, eu afasto, por exemplo, meu braço. Na adução, eu já volto. Ou posso fazer também um movimento da flexão lateral, que também está ocorrendo nesse plano. O desenvolvimento aberto, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço a minha abdução dos meus ombros, esse afastamento ocorre no plano frontal. Todo movimento, na verdade, até a extensão do meu cotovelo. O polichinelo, da mesma maneira, que eu tenho aqui a abdução do quadril, juntamente com a abdução dos ombros, tudo plano frontal. Para terminar o plano, falar sobre os movimentos que acontecem no plano transversal, que eles vão separar superior, inferior, crânio caudal, cima e embaixo. Então, nesse plano, eu vou ter uma rotação do meu segmento aqui, a rotação medial, sentido horário, e a rotação lateral, indo no sentido oposto, anti-horário. E aí, pode ser um movimento aqui, ó, colocando meu braço para dentro ou para fora. Nesse plano também ocorrem as movimentações de abdução na horizontal. O supino, que é um exercício muito conhecido, ele vai acontecer nesse plano. Crucifixo também. Eu tenho aqui esse crucifixo inverso, afastamento. Plano horizontal. Quando eu fecho no plano no horizontal, eu tenho a adução dele. Movimentação aqui do tênis. Quando ele faz essa rotação medial, eu estou trabalhando nesse plano. Movimento do quadril também, repara que ele está tendo aqui uma rotação interna, tudo no plano transversal. E a movimentação do supino, ainda que não esteja aqui na posição anatômica, está acontecendo nesse plano. E, para complementar, antes de falar sobre os músculos propriamente dito, vou falar sobre comprimento e tensão. O músculo, ele, dependendo da posição que ele esteja dentro do plano, ele vai ter um afastamento ou uma sobreposição dos sarcômeros. Lembra que elas são as menores unidades contráteis do meu músculo. Por exemplo, se eu estou aqui nessa posição do supino, meu peitoral ele está mais alongado, repara que ele está mais alongado, comparado à parte média, e está mais alongado ainda comparado a essa posição que ele está mais encurtado. Então, cada fase, cada ângulo, eu vou estar em uma posição diferente. Aqui em cima é o modelo dos meus filamentos fino e grosso, e eu tenho no início aqui comprimento curto. A musculatura, ela está aqui, ó, perdão, os sarcômeros, os filamentos da actinomicina, estão mais sobrepostos. Então, em relação à tensão que eu posso desenvolver, ela vai estar mais baixa. Conforme ele vai se afastando, eu tenho um ponto ótimo para a produção de força. Aqui eu estou no percentual máximo de força. Entretanto, quando ele vai alongando, eu também começo a perder força. O que seria isso? Se eu estou nessa posição mais alongada, está mais difícil. Comecei a chegar aqui para frente, vai ficar numa posição melhor para a produção de força. Quando eu encurto, principalmente se tiver tensão aqui nessa fase, eu estou fraco de novo.
Então, sempre no meio termo é onde eu vou ter mais força. Por isso que o roubo ele acontece sempre aí na metade do caminho. E por que eu falei tudo aquilo? Pois o músculo, o exercício, ele vai ocorrer nesses comprimentos. Deixa eu só tirar aqui minha tela. Exemplo aqui do peitoral maior. Ele vai fazer esses movimentos aqui. Ele fecha, tem adução, rotação interna, flexão do ombro. Isso só vai ocorrer porque eu tenho aqui a minha inserção, que está aqui na crista do tubérculo maior do meu húmero, e ele vem até essas regiões aqui, ó, a metade mais medial da clavícula, aí ele vem descendo aqui a parte costal do externo, até que ele tem essa aponeurose, que é essa face, esse tecido, que vem vindo até as regiões abdominais. E essas fibras, quando eu encurto, elas vão aproximar a inserção da minha origem e aí eu produzo os movimentos. Esses movimentos são os exercícios. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter o supino reto. Quando eu estou fazendo o supino reto, meu ombro, aqui, ele está em abdução. Quando eu mudo aqui a minha posição do meu húmero, lembra que o meu peitoral, ele está aqui, ó, na crista ilíaca. Então, ele já vai mudar um pouco a minha posição comparado quando ele está aqui fechado. Aqui ele vai ter um leve afastamento da origem da inserção. Crista anterior, perdão, a tubérculo maior aqui do meu húmero, vindo até a parte external. Subi, já alonguei. Como eu estou aqui nessa posição, meu húmero está na posição neutra, então tá ok. Só que, como o meu braço está atrás, nessa posição inicial, pensando em curva de comprimento e tensão, ele já está mais alongado. Por isso que essa parte aqui ela é mais difícil no supino. Ainda que, não vou entrar na biomecânica, eu tenho uma carga externa maior nessa posição. Então, por isso que é o ponto mais difícil, é o ponto que você vai ter a tendência de querer fugir dele, principalmente quando você começa a perder força. Meu braço não tem uma rotação externa, aqui ó, significativa do meu húmero. Então, deixa eu passar aqui. E aí eu vou fazer a movimentação de adução com extensão do cotovelo na concêntrica. Quando eu desço, vai ser o oposto. Quando eu penso na rotação do húmero, vai dar aqui neutra e a abdução mais ou menos 90 graus. Mas isso não é um padrão. Quando eu vou para o voador, nesse voador, como eu faço essa rotação externa, e lembra que eu falei que o peitoral ele é rotador interno? Então, quando eu faço isso aqui, eu alongo mais ainda o meu braço. Então, para tirar dessa posição, vai ser ainda mais difícil, porque lembra que eu perdi força. E aí eu também mudo a posição das minhas fibras quando eu giro. Como eu tenho aqui na crista do tubérculo maior, quando eu giro, eu mudei a posição do meu peitoral. Então, é isso que varia. Essa aula sobre seleção de exercício é para que você tenha esse raciocínio. Como que é a minha musculatura, que eu estou falando principalmente do agonista. Mas eu quero que você entenda como que os ossos se movimentam, como mudam a posição das fibras, essa introdução sobre uma análise biomecânica e cinesiológica do meu músculo, para eu poder selecionar o exercício, porque exercício é o nome que nós inventamos para o movimento das articulações. Talvez para uma pessoa que não tenha muita rotação externa aqui, eu não posso prescrever meu voador, porque ela não vai conseguir chegar nesse ponto. Então não existe voador para ela. Se tiver como adaptar, eu posso colocar aqui numa posição que ela fica uma rotação interna menor. Mas eu preciso ter essa noção antes de prescrever. E aí, aqui no voador, eu tenho uma rotação externa do meu húmero. A abdução vai estar aqui aproximadamente também uns 90 graus, 80. Em relação com a minha tensão, ele vai estar mais alongado. Quando eu mudo aqui para o supino 30 graus, repara, ou inclinado, que eu tenho uma leve rotação externa. Ela não é tão acentuada quanto o voador, também não está na posição neutra igual no supino. E a posição das fibras, elas mudam um pouco menos, comparado ao que foi feito no voador. Então, para esse músculo, pensando só no peitoral, não vou nem falar dos sinergistas e dos estabilizadores, eu tenho uma leve rotação. A abdução do ombro, repara, quando eu giro aqui externamente, ela
faz uma leve adução e aí eu executo o supino 30. A resultante ela acaba sendo diferente porque o posicionamento das fibras também mudou quando eu faço essa rotação externa. E eu posso ir para outros músculos, como o grande dorsal. No grande dorsal, eu tenho essa musculatura aqui, que ela vai fazer a adução do ombro, ele puxa aqui o ombro para baixo. Eu tenho a rotação para dentro do meu ombro, eu tenho a extensão desse meu braço. Ele vai ficar aqui no tubérculo menor, também no meu úmero, e ele tem aqui essa origem dele, ele vem aqui nas vértebras torácicas, da sexta até a 12ª, pega também aqui as lombares, e ela tem uma fáscia, que ela vem aqui, ó, a fáscia tóraco-lombar, pegando também até o finalzinho aqui, indo até o quadril. Então, esse aqui já é o movimento daquela remada, serrote que chamam, remada 3 apoios. Agora eu vou fazer uma observação dos estabilizadores. Como o meu apoio ele é unilateral, esse meu peso ele também vai estar fazendo a rotação do meu tronco. Então, para que eu possa estabilizar, eu tenho que trabalhar com a musculatura que faz a rotação no sentido oposto, a rotação externa. Ele puxa o meu úmero para baixo, aqui também em protração. Então, eu tenho que trabalhar a musculatura que puxa o meu braço para trás, que faz a retração da escápula. E é claro que o agonista, o principal, vai ser o grande dorsal, que aqui nesse caso ele está fazendo a extensão no plano sagital, ele faz a extensão do meu úmero. Esse outro exercício, a puxada, que também é muito convencional, eu vou começar a dar uma adiantada, porque se eu ficar nesse assunto ele não acaba, o único exercício poderia durar uma aula inteira. Eu vou analisar o quanto que eu tenho de mobilidade para fazer a flexão do ombro. Muitas pessoas elas erram esse exercício porque elas não têm mobilidade para fazer essa movimentação aqui, o braço até a parte de cima. Estratégias que eu posso utilizar, como ali no pulley o cabo é preso, se eu inclino o meu tronco para trás, eu já consigo ficar numa posição melhor, porque eu vou exigir menos mobilidade na minha articulação. E como o músculo ele faz extensão, quando eu estou aqui mais alto, repara que esse músculo aqui está altamente alongado. Esse já é um movimento que eu vou fazer a adução aqui do meu ombro e eu preciso de uma mobilidade para poder concluir esse exercício de rotação externa. Se eu não tiver uma rotação externa, vai ser um exercício que sempre vai ser mal executado. E assim também vai acontecer com o deltoide. Então, é o mesmo padrão. Tem que observar a posição das fibras. Onde esse músculo se origina, onde a inserção dele, as ações musculares. E assim, eu sempre vou conseguir fazer uma melhor avaliação de cada exercício que ele vai ser selecionado durante a minha série. No caso aqui, o desenvolvimento pela frente, de novo, eu preciso ter um grau de rotação externa. As fibras aqui da parte anterior, como também do peitoral mais clavicular, elas vão estar na posição ótima para fazer a resultante de força. Quando eu faço a abdução, isso aqui já muda. As fibras acromiais, elas vão estar melhor posicionadas para fazer esse movimento que está acontecendo aqui no plano frontal. Quando eu vou para a parte posterior, crucifixo inverso, por exemplo, aí eu já mudo, eu tenho a adução aqui da minha escápula, os meus braços eles estão também fazendo esse afastamento, essa abdução, no plano horizontal, que vai estar trabalhando os interescapulares. Eu estou passando mais rápido justamente para não ficar muito grande essa aula. E por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque o músculo ele vai ser responsivo aos ângulos que nós estamos trabalhando. Então, quando eu sei a posição do meu músculo, o tipo de ação muscular, eu vou saber o que está crescendo. Porque, ainda que tenha um indício de uma hipertrofia que acontece de maneira geral, ela sempre vai agir melhor onde eu estou sendo mais específico, onde eu coloco meu foco. Então, a resposta anabólica ela vai depender da minha ação muscular. Porque eu posso estar pensando, lembra que exercício não existe. Se eu estou fazendo, por exemplo, um exercício de peito e eu não tenho uma boa estabilidade escapular,
eu vou estar lá empurrando, fazendo supostamente exercício supino, mas eu não ativo a musculatura. E a intenção é ativação muscular e não só empurrar o peso. Então, por isso que é importante você saber a teoria da movimentação. Os mecanismos sensores do nosso músculo vai ser sensível à duração do estímulo e também ao tipo de ação muscular que ela vai ser imposta. Então, eu tenho as ações musculares, só revisando, isométrica, concêntrica e excêntrica, que já foi falado. Na ação concêntrica vai ser a mais básica, eu estou encurtando ali meu músculo, estou aproximando ali a origem de inserção. Na isométrica, o que vai acontecer? Eu tenho um ganho de força de 50% em determinados ângulos. E eu também posso parar em ângulos que talvez sejam mais favoráveis ou posso manter um ângulo que é mais favorável, se eu quiser gerar um estresse maior ali para o meu músculo de maneira metabólica. E a ação excêntrica, ela vai ter basicamente o dano muscular sendo algo positivo para o anabolismo. E nessas ações excêntricas eu vou ter um ganho de 20 a 50% maior. Então, em determinados momentos é importante que eu utilize essas ações. E eu posso usar na barra, quando eu subo, talvez usando o espaldar, eu faço só a descida, posso fazer exercícios que eles permitam que eu faça bilateral, e aí eu volte com o lateral, porque é uma ferramenta de ganho de força. Quando eu faço essa ação excêntrica, algo bem interessante é que eu falei sobre o princípio do tamanho na aula anterior, porém, quando eu estou na excêntrica, o músculo para frear ali, ele vai para tudo ou nada. Então, ele consegue ativar fibras que têm um alto limiar de hipertrofiabilidade. Então, seleção dos exercícios, a escolha do exercício ele deve sempre otimizar a qualidade do exercício e a intensidade. Então, por isso que eu tenho que fazer essa análise mecânica antes de escolher o que eu vou prescrever. E o nível do treinamento ele vai ser importante, porque quando eu sou iniciante, eu possivelmente vou ter uma menor capacidade de estabilizar as articulações, controlar a velocidade para que eu possa executar um bom exercício. Então, por conta disso, é importante que eu utilize um guia. E isso pode ser os aparelhos. Em geral, as máquinas elas vão ser mais seguras do que o peso livre para esse iniciante, porque ele não vai ter coordenação motora, então eu preciso bloquear alguns graus de liberdade. Por exemplo, se eu faço um supino na máquina, a máquina, eu seguro ali a minha mão, só tenho que controlar o quanto que eu abro, fecho o meu ombro, ou o quanto que ele está indo para frente, ou está estável, e tirando isso, eu empurro. Quando eu coloco um peso livre, por exemplo, um halter, um dumbbell, ela tem que controlar a flexão e a extensão aqui do meu ombro, rotação interna e externa, que esse peso pode estar tendo, e eu não vou ter uma referência também, até o momento eu posso parar, então ela pode encostar, bater e voltar. Então, eu tenho, quanto maior o grau de liberdade, quanto mais o peso ele se move no espaço, mais difícil ele é. Então, por conta disso, por guiar a pessoa, por coordenar os pontos que vai ter a maior força de resistência externa, as máquinas elas são preferíveis para os iniciantes. Porém, conforme eu vou ficando mais avançado, eu posso dar preferência ao peso livre, isso não é obrigatório, mas é importante que eu faça essa progressão, e as máquinas elas auxiliam também para eu poder complementar o meu treino. Até porque em todos os níveis de treinamento, conforme a pessoa ela vai entrando em fadiga, ela vai perdendo a capacidade dela de estabilizar as articulações, também tem perda de força. Então, é mais seguro quando eu estou em fadiga, se o objetivo é hipertrofia e levar meu músculo a uma exaustão, que eu faço de maneira mais segura, e as máquinas elas auxiliam muito nisso. Os pesos livres, eles vão precisar de um padrão de coordenação intra e intermuscular maior para você executar a tarefa. O que é isso? Eu preciso, um exemplo que eu sempre gosto de utilizar, o agachamento. Para agachar, eu preciso manter a minha coluna ereta. Então, os extensores da coluna, eles precisam ali estar em uma força isométrica. Além disso, eu preciso ter coordenação na movimentação do quadril, do joelho e ter mobilidade de tornozelo. Se não for o suficiente, eu tenho que coordenar a contração, o recrutamento ali das minhas fibras. E, se você não acha suficiente, se eu estou treinando pesado, eu preciso já de início
ter uma liberação ali forte de neurotransmissores que vão fazer com que eu consiga mover aquele peso. Então, por conta disso, os pesos livres são mais complexos e eles são, na maior parte das vezes, feitos para indivíduos que estão no nível mais avançado. Então, durante os estágios iniciais, a principal adaptação vai ser uma adaptação neural. Então, é importante que eu frise na técnica do exercício, que eu selecione exercícios que a pessoa ela consiga executar bem, porque isso aí vai criar uma memória motora que ela vai utilizar também mais para frente. Então, se você já vicia ela a treinar mal, ela dificilmente vai conseguir ativar as musculaturas conforme ela for evoluindo. E conforme ela for evoluindo, ela vai querer colocar carga. E às vezes ela vai colocar carga e está fazendo força, mas não necessariamente ela está ativando a musculatura. Lembrando que o objetivo do exercício é ativar a musculatura e não somente fazer força. Então, ainda que tenha um benefício na variabilidade, em mudar os exercícios, é importante que eu fixe o aprendizado da técnica no indivíduo antes de fazer essa mudança. Então, essa variabilidade ela não pode ser levada muito ao extremo. Porque quando a variação ela é muito grande, eu posso não estar levando essa pessoa a entender como ativo esse músculo, e aí eu comprometo a resposta hipertrófica, porque ela não vai ter ativado aquela musculatura. Se ela faz um supino empurrando somente o peso, então ela não tem noção da intenção de onde ela vai colocar força, o peitoral dela não necessariamente está sendo ativado só por empurrar a carga. Se eu colocar muito peso, pelo princípio de Henneman, é óbvio que ele vai ser ativado. Entretanto, eu posso ter ali uma maior predisposição para lesão. Se eu treinar correto, eu vou ter uma melhor ativação dessa musculatura. Então, por isso, de novo, essa variação ela não pode ser feita com muita frequência. A primeira coisa que você vai querer que ela desenvolva é a coordenação motora. Ela tem que treinar certo com cargas que não necessariamente sejam máximas para que ela possa sim ganhar a condição de treinar pesado. E aí eu tenho a junção ótima entre ganho de coordenação e força. E sempre existe uma transferência. Isso aqui é uma questão de progressão pedagógica. Por exemplo, posso começar com um agachamento ali no Hack Machine, que ele já guia a pessoa, tem poucos graus de liberdade. Eu vou, progredo para o Smith. Isso aqui é só um exemplo, não necessariamente precisa ser isso. E depois disso, eu vou e faço agachamento livre. Então, eu vou respeitando o de menor complexidade para maior complexidade. Até porque eu sempre vou ter ganhos, como os movimentos são semelhantes, que vão ser utilizados nos exercícios mais avançados. Quando eu utilizo os exercícios unilaterais, existe algo chamado que é o déficit motor, déficit de força. Por uma questão neural, quando eu faço um braço, ele não necessariamente vai ser a metade que quando eu utilizo nos dois, porque eu tenho naturalmente uma perda de força comparado ao bilateral. Mas quando eu faço isso, eu consigo também igualar um pouco a força entre os membros. Quando eu faço ele unilateral alternado, porém, quando eu estou alternando, se o membro que eu estou parado não tiver tensão na carga, por exemplo, se eu estou fazendo um bíceps, quando eu estendo meu braço, normalmente no exercício ali eu estou descansando no anterior. Eu acabo facilitando a manutenção dessa força, não vai ser tão significativa a perda da força comparado quando eu faço ele só unilateral. E, para terminar, eu quero falar sobre a hipertrofia regional. Eu acho que deu para perceber que eu acredito na hipertrofia regional, ainda que não acredito que ela seja, para nós que nós somos atletas, tão significativa. Mas como nós mudamos as resultantes do músculo, como a posição da fibra é diferente, então ali de maneira micro, eu acredito que por essa análise mecânica eu tenho a diferença no crescimento das fibras. Porém, no método científico isso é difícil de ser provado. Então, ainda que eu acredite, nós ainda não temos métodos que possam estar provando isso de maneira significativa do ponto de vista estatístico. Mas, olhando aqui, ó, por exemplo, eu tenho fibras que são mais superiores, fibras que são mais
mediais, externais e fibras que estão mais aqui abdominais. E elas não são encurtadas da mesma maneira, dependendo da posição que eu esteja. Então isso faz com que eu possa supor que ocorra uma hipertrofia regional, de maneira que essa resultante está sendo feita no músculo. E nós conseguimos achar algumas evidências de uma diferença de ativação, o que pode ser também um indício de uma hipertrofia regional, porém ainda não provado do ponto de vista científico. E sobre a variedade de exercícios, variar o perfil da resistência, parece que eu tenho um ganho melhor da massa muscular, porque a hipertrofia ela não é uniforme, porém é difícil provar se determinado exercício ele vai estar hipertrofiando mais um sítio muscular. Entretanto, quando eu vario esses exercícios, eles parecem gerar uma hipertrofia mais uniforme comparado quando eu estou ali em um perfil de resistência muito semelhante. E esse é o fim dessa aula sobre seleção de exercícios, e eu espero te ver agora quando eu vou falar sobre a ordem dos exercícios, como que a escolha de cada exercício ela vai influenciar no meu resultado de hipertrofia. Então, muito obrigado e até logo.